Vamos lá, então. Começar mais uma reunião. Vamos falar novamente sobre a carta de Tiago. A gente está indo agora para nossa sexta reunião sobre essa carta, essa epístola de Tiago. E a gente vai começar cantando uma música. É uma música que eu sou apaixonado por ela. A Dani cansa de ouvir eu cantando, porque eu gosto muito mesmo. É uma música do Dominguinhos com Gilberto Gil. Se chama Lamento Sertanejo. Os tradicionalistas, né? Os conservadores. É. Fala, Rafa. Boa noite. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo. Fica na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo. Fica na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na seta por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como res desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a esmo, eu quase que não consigo. Fica na cidade sem viver contrariado. Sou como res desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a esmo. Essa é uma das minhas músicas favoritas da vida. Dominguinhos e Gilberto Gil. Lamento Sertanejo. Tem uma gravação dela com Yamandu Costa, tocando para com o Hamilton de Holanda no bandolim, tocando para o Dominguinhos, meses antes dele morrer. E o Dominguinhos fica muito emocionado ouvindo a interpretação deles, assim, é uma coisa linda. Tem uma menina também cantando, eu não me lembro o nome dela, acho que é Maísa, eu não lembro. Mas é muito tocante ver assim como aquela música expressava a realidade dele, né? E como fazia muito sentido para ele, toda essa letra e tudo que essa música diz. Vamos para o nosso sexto encontro sobre a Epístola de Tiago. E a gente vai ler Tiago 3, dos versos 13 até o 18. É uma perícope mais curtinha dessa vez. Diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade
que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, elas são terrenas, mundanas e demoníacas. Porque onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Tiago 3, 13 a 18. Eu acho esse último versículo uma das coisas mais bonitas que eu já li na vida. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Vamos lá para o contexto. Como de costume, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, se apresenta na carta como escravo. Ele destina essa carta às 12 tribos dispersas, que são judeus convertidos, e a gente entende toda a igreja como o Israel espiritual, também é destino dessa epístola. A epístola tem como tema central a maturidade espiritual. E aí, cada perícope vai tratar de um aspecto dessa maturidade, né? Primeiro que a gente leu foi sobre as adversidades. Fala que a adversidade produz esperança e constância, mas também pode produzir pecado e morte. A segunda que a gente leu falou sobre a coerência, falando sobre discurso e ação, eles estarem em sintonia. A terceira foi sobre a questão da equidade, que é a indignação contra as injustiças, né? E as ações que a gente faz de reparação dessas injustiças. A quarta foi sobre as obras, que as obras são o sinal da fé, não são as obras que salvam, mas elas são o sinal de que há fé, e que a fé é viva, e a fé é que salva. A quinta perícope foi sobre a questão da língua, que a gente falou semana passada, que ela tem poder de trazer a existência e também de destruir completamente. Existe um poder muito grande na língua, e não é um poder mágico, não. É que quando a gente arruina a reputação de alguém, por exemplo, isso não é nada mágico. É algo, não é sobrenatural, simplesmente, né? Mas a gente consegue com a língua arruinar a reputação de alguém ou construir também uma boa reputação. Com a língua a gente, como o Tiago escreveu, a gente louva a Deus e a gente ofende os homens a quem Deus ama, né? Então a língua tem um poder muito grande. E a que a gente vai falar hoje, como acho que deu para perceber pelo texto, essa perícope trata sobre a questão da sabedoria, que é um outro aspecto da maturidade. Eu fico até constrangido de falar disso com o Rafa, que ele é um cara que com certeza estaria muito mais apto para falar sobre isso, mas eu queria citar uma parada que eu acho incrível, assim, é do campo de conhecimento do Rafa, acho que o Rafa vai conseguir colaborar mais, inclusive no final, com comentários, mas conta a lenda, né? A gente não sabe até que ponto que esse registro é tão fiel assim, que em 6 de janeiro de 96, um cara chamado MacArthur Weller roubou 2 bancos em Pittsburgh, nos Estados Unidos. De dia. Simplesmente chegou e assaltou os bancos. Sem máscara. Não usou nada de disfarce. E nem escondeu das câmeras. Passou tranquilo na frente das câmeras. E com as filmagens na mão, a polícia foi lá, apareceu na televisão, enfim. O cara foi identificado, foi preso. Rapidinho. Ele não deu nem uma hora dele com o dinheiro que ele pegou no banco. E aí, quando foram prender ele respondia: mas eu usei o suco de limão. Ele insistia que ele tinha usado suco de limão e como foi que me identificaram, né? E aí o pessoal veio querer saber que história é essa. E ele argumentou que ele tinha aprendido que se passasse suco de limão no rosto, as câmeras de segurança não iam detectar o rosto dele. E que na época, quando os amigos contaram isso para ele, com certeza contaram para zoar com a cara dele, né? Ele também não acreditou, mas ele fez um experimento com uma Polaroid, passou suco de limão no rosto, passou a Polaroid, tirou a foto com a Polaroid e a foto não saiu mesmo.
sei se ele não esfregou limão na foto também, né? Que a Polaroid é uma foto que revela sozinha, né? Então talvez ele tenha queimado a foto, né? Não foi por causa do suco, mas enfim. E então ele tinha certeza que passando suco de limão no rosto, ele não seria identificado pelas câmeras de segurança, né? Os detetives adoraram, riram bastante, né? Da graça da história, né? Mas esse episódio foi documentado e depois estudado por dois caras, um professor de psicologia e um aluno de psicologia da Universidade de Cornell, que é um tal de David Dunning, e o aluno é o Justin Kruger. E eles dois receberam aquele prêmio Ig Nobel, que é um prêmio de ciência que dá para coisas curiosas, engraçadas, assim. E eles deram o nome desse fenômeno de fenômeno Dunning-Kruger, né, que é o nome dos dois, do professor e do aluno. Eles concluíram que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento sobre alguma coisa tendem a superestimar o conhecimento que têm ou a competência que têm. Já pessoas com um bom conhecimento sobre alguma coisa, elas tendem a subestimar o próprio conhecimento que têm. E que o equilíbrio vem depois, muito perto do topo do conhecimento possível. Assim, é a hora que a pessoa passa a ser mais a autoimagem dela fica mais equilibrada com o que de fato ela conhece, né? Então, se tem alguma coisa, talvez, que você acha que saiba bastante, é bem provável que você saiba menos do que você pensa. E se tem algo que você acha que sabe pouco, é provável que você saiba mais do que você pensa. Provável, não quer dizer que é sempre assim, mas é uma média, né? E esse evento foi documentado e dá para usar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu tinha 11 anos, eu tinha certeza que eu conseguiria estacionar a Caravan Commodore 4.1 do meu pai, né? E foi muito surpreendente o que aconteceu quando eu atropelei o pé do meu irmão e quebrei o fundo da garagem com a Caravan, né? Eu tinha certeza que era muito simples, que era muito fácil, que qualquer um conseguiria estacionar o carro, né? Meu pai fazia aquilo todo dia, era muito simples, né? Não era tão simples assim, né? E eu descobri da pior forma. Depois, um outro episódio curioso, eu lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 30 anos, eu fui para uma entrevista de emprego com o meu currículo dizendo inglês intermediário. E quando eu cheguei na entrevista, o entrevistador, o recrutador, né, falou assim, olha, inglês intermediário para a gente não é suficiente. Eu falei, é mesmo? Dele, porque a gente precisa de alguém que consiga participar de uma reunião em inglês. Eu falei, não, mas eu consigo. Você consegue explicar algo em inglês? Consigo. Daí ele começou a me entrevistar em inglês. E, assim, não senti grande dificuldade de participar da entrevista em inglês. Daí ele, ao fim da entrevista, ele falou assim, ó, muda o seu currículo, não coloca intermediário, coloca avançado. Eu falei, não, mas não é avançado. Ele é avançado. Você não tem essa percepção, mas o inglês que você fala é um inglês já avançado. Tem muita coisa para aprender, né? Para virar fluente, né? Mas era suficiente para uma reunião. Ele falou, então mude para avançado. Se você quiser fazer um teste, ele me passou um link na época da cultura inglesa. Eu fui lá, fiz o teste de inglês e de fato era avançado mesmo. Não era avançado, assim, mas já entrava na categoria do avançado ali. Já conseguia a pontuação para ser avançado. E então, quando você tem pouco conhecimento, e dá pra gente lembrar de vários momentos assim na vida da gente, que a gente achava que estava apto para alguma coisa e descobriu que não estava, e momentos que a gente achou que não estava apto para alguma coisa, e quando a coisa acontece, você vai, se desenrola e acontece, e você realiza, né? Então, são experiências que a gente passa com relação à nossa percepção da própria sabedoria. É curioso como o Tiago aqui fala que a sabedoria que vem do alto é humilde, antes de tudo. Né? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria verdadeira, é humilde. Né? Existe aí a questão, por exemplo, do conhecimento do próprio pecado. Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,15, diz assim, essa afirmação é digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos eles. Já algumas vezes eu discuti esse texto, sabe? E algo que a tecla que eu sempre bato, pode ser que Paulo não seja o pior dos pecadores, né?
Mas na cabeça dele ele tinha certeza que ele era. Ele não estava fazendo tipo, ele não estava querendo se gabar assim, falar, olha como ele é humilde, né? Ele tinha a consciência, a autoimagem que ele tinha era de um pecador mesmo. Ele não estava se aparecendo, né, para Timóteo. Ele se considerava o pior de todos os pecadores. Aí o Salmo 32, que eu já citei até numa reunião passada, aí diz que o santo é aquele que sabe que peca, né? O santo não é o que não peca. O santo é o que tem a consciência do quão pecador ele é. Da mesma forma que a gente costuma dizer que o sábio é aquele que sabe que não sabe, né? Quanto mais ele sabe, mais ele percebe que não sabe. E quanto menos ele sabe, mais ele pensa que sabe. É um processo natural. Sabedoria é luz, né? João escreveu lá em 1 João 1, verso do 5 ao 10, diz assim: essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora transmitimos. Deus é a luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então a luz é sabedoria. Luz é sabedoria. Até na questão do nosso próprio pecado, de identificar quem nós somos, né? Nossas fragilidades e tal. A Bíblia não nos deixa ignorantes quanto a essa nossa condição. Nós somos pecadores. Para alguém dizer que não é pecador, ele precisa chamar Deus de mentiroso. Ele precisa ignorar o que a Bíblia diz acerca de quem ele é, né? As nossas reações ao pecado talvez se assemelhem muito àquelas 5 fases do luto lá, né? Primeira reação nossa é negar. A gente não vai assumir nosso pecado. Depois a gente vai ter raiva, depois a gente vai querer barganhar, depois a gente vai ficar deprimido por causa do pecado, até que a gente chega e fala, ó, de fato, não tem jeito, sou pecador mesmo. Essa é a minha condição, eu preciso me achegar ao trono da graça, eu preciso me achegar a Deus para que eu seja revestido, né? Para que o meu pecado seja perdoado, para que eu seja feito santo por uma ação sobrenatural de Deus e não por nada que eu possa negociar aqui, né? E essa fase da barganha é muito, muito real, né? A gente percebe pessoas que, eu faço isso, mas o fulano faz aquilo, né? Ou se compara o seu tipo de pecado, a área que você é mais frágil com a que o outro é mais frágil, né? Ou considera o pecado do outro mais grave que o meu. E esses processos são processos que a gente está tentando negociar o nosso pecado, né? Para que a gente não carregue a culpa deles, né? E enquanto que a gente só vai ter descanso, né, desse processo todo ao fim dele, né? Passando pelos estágios, chegando à aceitação e, de fato, reconhecendo quem nós somos, né? Como Paulo fez ali, né? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior deles, né? O texto aí de Tiago, ele conclui que existem 2 tipos de sabedoria, né? Ele fala de uma sabedoria que eu chamo de pseudo. Não é uma sabedoria verdadeira, né? Ela tem aparência de sabedoria, mas ela é movida, pegando termos do próprio texto mesmo, ela é movida por inveja amarga, ambição egoísta, vanglórias, mentiras, confusão e males de todo tipo. Eu já conheci algumas pessoas que eu admirei como sábios, que eu olhava e falava, nossa, mas eu queria conhecer tanto quanto essa pessoa conhece. Mas as suas obras eram assim. A sua conduta, a sua prática, né, espelhava esses valores aqui: inveja amarga, ambição egoísta, vanglórias, mentiras, confusão e males de todo tipo. Isso não é uma sabedoria verdadeira. Isso é uma aparência de sabedoria. É uma pseudo mesmo. Ela não é, de fato, uma sabedoria, muito menos uma sabedoria que veio de Deus. Por outro lado, o Tiago também apresenta a sabedoria que é verdadeira.
E aí ele coloca características dessa sabedoria. Ele diz que ela é pura, pacífica, sempre amável, disposta a ceder, cheia de misericórdia, é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Quando eu falei, né, que eu sou apaixonado nessa música do Dominguinhos, e quando eu ouço ela, eu vejo tudo isso aqui. São essas as características que eu vejo no que ele diz. É uma pessoa, de fato, simples, amável, disposta a ceder, né? O personagem, não sei se o Dominguinhos era assim, né? Mas o personagem da música é isso. Cheio de misericórdia, praticando de boas obras e sincero. Ele é sincero, inclusive, em reconhecer a própria insignificância. Né? Eu falei, eu sou como uma res desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo. Eu sou um gado de corte. Estou aqui para, né, para trabalhar, para fazer minha parte. E às vezes pode soar um pouco triste, né? Essa letra, um pouco fatalista, talvez, mas ela é honesta. Né? É uma das características que eu admiro também nos Salmos de Davi, né? Ele é muitas vezes ele é muito fatalista, muito trágico, muito, né? Mas é honesto. Sim, fala daquilo que está dentro, né? Que tá põe para fora sem muito medo, né? Uhum. Tem um vídeo que foi gravado pelo Eugene Peterson com o Bonovox, alguns anos atrás, alguns anos antes do Eugene Peterson morrer, foi na casa do Eugene Peterson, inclusive, a esposa dele estava junto, e o Bono era muito fã do Eugene Peterson, e o Eugene Peterson, depois que ouviu o YouTube também, virou fã do Bono, e eles ficaram amigos, assim, no fim da vida do Eugene Peterson. E uma das coisas que eles estavam discutindo era isso, eles estavam falando sobre os Salmos, e o Eugene Peterson dizia que ele não via na música cristã contemporânea a honestidade dos salmos, né? Ele não via os corações quebrados e dispostos a falar das coisas que estavam dentro deles, mas sempre querendo externar uma aparência muito melhor do que aquela que eles eram, né? Então, essa história aqui de uma sabedoria não é uma sabedoria, né? É construída em cima de uma mentira, né? É construída em cima de vanglória, de se aparecer muito mais interessante do que é, né? É como se a gente pudesse enganar a Deus, né, com as nossas músicas, né? Dizer para ele que nós somos aquilo que não somos, dizer que pensamos aquilo que não pensamos, né? Muitas vezes confessar coisas assim, eu estaria disposto a entregar tudo por ti. A gente diz isso na letra, né? E aí quando alguém pede, a gente desvia, né? Quando o irmão necessitado se aproxima, a gente corre. Então, a gente tá muitas vezes revestido dessa sabedoria falsa, dessa pseudo-sabedoria, né? E o último versículo, como eu já repeti quando eu li, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Diz que os verdadeiros sábios são pacificadores, eles plantam sementes de paz e colhem frutos de justiça. Meu Deus! O que é ser um pacificador? Acho que a gente já falou disso algumas semanas atrás, do que é ser um pacificador. E essa expressão do que é ser um pacificador, plantar sementes de paz e colher frutos de justiça, me arrebata o coração. Assim. Eu gostaria de ser essa pessoa, uma pessoa que semeia paz e que colhe justiça. O Ed René fez uma série, está fazendo uma série para a Missão Mundial, e entre as discussões que ele traz, ele tem um episódio específico só sobre a questão da justiça. E ele fala dos níveis de justiça na Bíblia, né? Ele fala, existe uma justiça que é retributiva. Justiça retributiva é aquela que vai pegar, ó, você fez isso, você merece aquilo. É aquela história do quem semeia, né, colhe. Né? Você plantou, você vai colher. Você agrediu, você vai ser agredido. Você trouxe paz, você vai receber paz de volta. É o justo. Né? É uma forma de justiça. Mas ele também fala de outros tipos de justiça, por exemplo, a reparadora. Né? Alguém que foi alvo de justiça durante toda a sua vida, ele precisa
que sua condição seja reparada, né? Que condiz mais ou menos com o que a gente estava falando acerca da equidade, né? Então existem formas de justiça, né? Não existe só o olho por olho, né? Jesus traz isso, né? Ele fala, olha, quando vocês ouviram o que Moisés falou, olho por olho, dente por dente, mas eu digo para você, se o teu inimigo ferir uma face, você dá a outra, né? Então há uma forma de justiça mais elevada. E eu entendo que essa forma de justiça mais elevada são esses frutos que se colhe quando se semeia paz, né? Não é uma justiça simplesmente que retribui aquilo que é de direito, né? Existe um conceito teológico, né? Já ouvi muitas vezes isso. O que é justo é dar ao homem o que lhe é de direito. Será mesmo que é só isso, né? Que é a justiça? Eu acho que há formas mais elevadas e mais profundas de enxergar a justiça, né? Uma criança que nasceu sem metade do cérebro, da sua massa cefálica, né? Como é que eu retribuo justiça, né? É simplesmente deixando ela estudar junto com convivendo com outras crianças como ela? Eu creio que tem, né? Que conviver com outras crianças como ela, mas eu vou impor sobre ela as mesmas expectativas e as mesmas cobranças que eu coloco sobre as demais crianças. Não sei se é essa forma mais adequada, né? Eu vou colocar para correr, né? Vou colocar para disputarem como se fossem equivalentes pessoas, muitas vezes que têm alguma limitação, e pessoas que nasceram para ser super atletas, têm um físico perfeito para aquela prova em questão. Então, nós precisamos observar e trazer uma justiça que vai além de distribuir para todos igualmente, né? E eu acho que isso se faz quando a gente semeia sementes de paz. Sozinho a gente consegue colher esses frutos de justiça. Bom, bem curtinho hoje. A perícope é curta. Eu separei algumas perguntas aqui que dá para a gente discutir. Se vocês quiserem falar alguma coisa fora disso também, fica à vontade. E as perguntas que eu levantei foram as seguintes. Ó. Você conhece pessoas muito ignorantes ao ponto de não reconhecerem que são ignorantes? Uhum. Ou pessoas com muito conhecimento em algum assunto, mas que se julgam ignorantes? São essas duas perguntas que eu separei aqui. Né? E dá para a gente discutir outras questões também acerca do assunto da sabedoria. É isso aí, podemos participar. Conheço. Deixa eu ver se me vem nomes assim. O que me vem muito na cabeça assim, durante toda essa perícope é, mais uma vez, né, essa polarização e esses debates nas redes sociais. Né? Uhum. E a gente vê muita gente que você percebe que tem pouquíssimo conhecimento sobre algo, mas atrás do computador fica grandão, né? E pessoas que você sabe que tem muito conhecimento e aí você fala assim, não, agora essa pessoa vai lá e vai destruir na oratória, na argumentação, e você vê que essa pessoa às vezes não fala muita coisa não. Vou tentar pensar em alguém que de fato eu conheça, assim, pra dar nomes, acho que seria legal. Pelo menos um exemplo de humildade, mas com certeza eu devo conhecer. Agora, de pessoas que falam muito, né? E acham que sabem muito, tá cheio nas redes sociais, né? E bem provável que eu tenha sido já um deles. Embora Tá cheio de especialista, né, Rafa? Tá cheio de especialista, né? Incrível. Mas é interessante isso, né? Porque esse versículo da paz, ela é muito doida, né? Como trazer paz em meio a uma sociedade que se comporta dessa forma, né? Que se comporta, que acha que sabe tudo e não sabe. Então, como você se posicionar
Quando é um assunto que você sabe, e esse é um tema que para mim é muito delicado, porque eu sou uma pessoa, em geral, isso de personalidade mesmo, muito pacífica mesmo, assim, pacífica no sentido de ser tranquila, de não partir para briga, sempre sou a turma do deixa disso, sou eu, né? Agora, se quer uma coisa que me deixa fora do eixo, é quando eu tenho certeza de uma coisa e a pessoa vai lá e fala, não, você está errado. E eu falo, não, eu tô certo. Tem um companheiro aí, né, Dani? E isso, assim, a ponto de, na escola, eu lembro, eu estava no 8º ano. Eu não lembro qual foi a discussão, mas eu lembro que foi algo nesse sentido. E meu amigo me cutucando. Eu acho que ele fez por pirraça mesmo, por saber que aquilo me incomodava. Não porque ele estava, né, achando aquilo, mas ele me incomodou. E eu lembro que no corredor da escola, assim, eu saí correndo e dei uma voadora nele. Uma voadora. Voadora mesmo, assim, né? Tipo, é, como é que é aqueles atores lá? Tô tentando te imaginar dando uma de Daniel Bruce San. Lee, Daniel San, isso. Não, gente, e o pior de tudo, não sei se foi pior ou melhor, né? Mas eu errei a voadora e eu caí, né, no chão e nem acertei ele, aí deu mais risada ainda. Fiquei, nossa, fiquei muito bravo. E por uma coisa muito boba, era algo muito bobo, que eu falava que era aquilo, ele falava que não era, mas era óbvio que era, enfim. Né? E aí nessa hora isso nos inflama, pelo menos me inflama muito, né? E aí a sua tendência é, quando você está inflamado, você às vezes se posicionar contra algo que às vezes é uma injustiça mesmo, às vezes é algo que está errado e você quer mostrar para as pessoas que aquilo está errado e como é o certo. Só que às vezes a gente pode passar um pouco da forma ali e só ganhar o prêmio. Ah, para, tipo assim, quer saber? Eu tô certo, eu vou explodir uma bomba atômica ali. Aí eu mato todo mundo. Aí alguém que tá quase morrendo ali falou: Ai, Rafa, parabéns, você estava certo, viu? Você matou todo mundo. E aí isso me questiona, assim, né? Como então a gente ser pacificador em meio a tanta desinformação, em meio a e desinformação que leva pessoas à morte, né? O que me vem muito à cabeça é essa semana, essa polêmica aí do super-homem e tudo mais. Uhum. E aí, assim, engraçado, porque eu fiquei muito inflamado, assim, eu não costumo me posicionar muito nas redes sociais, mas eu percebo que esse tema, especialmente de minorias, né, de homoafetividade, é um tema que eu sempre me posiciono. Pode ter outros temas que às vezes eu não, mas esse eu sempre me posiciono e não foi diferente dessa vez. Eu acabei lendo outros textos, né? Eu acabei lendo um outro texto de um cara, inclusive pastor nazareno também, não conhecia ele, Rafael, o nome dele, inclusive, também. E eu senti no texto dele, assim, que ele soube escrever de uma maneira muito mais pacificadora, talvez. Deu para perceber que ele não foi assim só na emoção começou a escrever como eu fiz, mas que ele pensou no texto, que ele pensou nas formas e tal. Claro que uma coisinha ou outra do texto dele eu discordo, mas em termos gerais ele falou muita coisa que eu gostaria de falar, assim. E esse é um ponto que me vem à mente, né? Como a gente, é só por Deus, né? Para a gente ser pacificador, precisamos ser, porque não podemos deixar que a desinformação, que as ofensas, o preconceito, né? As injustiças permeiem, né, em nosso meio, inclusive no nosso meio cristão. Acho que a gente tem que se levantar, que é uma das perícopes, né? Mas como fazer isso de maneira pacífica, né? É algo que a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Contra a nossa carne, de querer. Eu quero ter. A mãe de uma mentora minha falava assim: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? Quer ser feliz ou ter razão? Então, eu quero só ganhar uma discussão ou eu quero de fato ajudar aquela pessoa que acha que sabe, mas não sabe? Se ela não sabe, ela é alguém que precisa de ajuda, ela é alguém que não tem uma informação que você tem. E às vezes eu vejo muito isso, assim, né?
a turma, né, do que é super sábia e fala, essas pessoas aí, essas pessoas idiotas que não sabem nada e não sei o que, tal. E a vontade é falar isso, Sabedoria que não é humilde, né? mas será que é o caminho, né? E não é o caminho, né? Não é o caminho. Qual é o caminho? É um caminho difícil a ser Eu trilhado. ouvi duas pessoas essa semana falar sobre o mesmo texto. Uma foi o Bibo, ele gravou um vídeo, e outra foi o Tim Keller, numa pregação de 1997. Eles estavam falando do mesmo texto. Aquela em que Jesus diz que ele não veio trazer paz, mas sim a espada, e que quem não odiasse pai, mãe, irmão, enfim, não era digno dele, né? E os dois falaram basicamente a mesma coisa. Não sei nem se o Bibo viu a pregação do Keller para. Acho que não, porque o Bibo não fala inglês. Eu acho que ele não viu a pregação do Keller. Mas o argumento dos dois é basicamente o mesmo. Eles diziam assim: olha, Jesus não está dizendo que ele ia promover a espada, mas que ele entendia que a sua presença incomodaria e levaria as pessoas a guerrear entre si. Porque há muitos que vão dizer assim, ó, Jesus está dizendo que veio trazer a espada, então ele quer que o pau tore mesmo. Mas não é isso que Jesus está dizendo ali. Você pegar o contexto, você vai entender que ele está trazendo os seus discípulos à realidade da vida. Ele estava dizendo, ó, o bicho vai pegar, né? Eu não estou aqui para fazer ninguém feliz, não. O bicho vai pegar, né? Vocês não vão ser melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, melhores irmãos por me seguir, né? O Keller ainda usa uma expressão, ele diz assim: eu não estou aqui para ser usado. E ele faz um comparativo com aquela frase do Lewis, né? Que o Aslan diz, né? Ou que falam sobre o Aslan. Eles falam assim: nossa, mas ele é um leão? É. E é seguro? Eles falam: não, não é seguro. Ele não é um leão domesticado, essa é a frase que aparece, né? No Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Aslan não é um leão domesticado, então Deus não está aí para ser usado pela gente, né? Ai, eu vou usar Jesus para eu ser um marido melhor, ou para eu ser um profissional melhor, ou para eu ganhar mais dinheiro, ou para eu, né? Mas porque ele não é um leão domesticado, né? Mas nós estamos, o ambiente que nós vivemos nos ofende, vai nos oprimir, né? Paulo disse a Timóteo, ó, todo aquele que deseja seguir a Cristo sofrerá perseguições. Então, há um lugar que nós ocupamos, né? E que não é o de agressor, né? Nessa equação aí. Mas não é fácil, né? Fala, Rafa. Não, eu apertei errado aqui, eu fui apertar para mutar, porque tá tendo carro aqui na rua, não sei se vocês estão ouvindo. Apertei errado. Cara, tem uma música, o Cacau me lembrou dela outro dia, quando a gente tava gravando um podcast, que é a música do Patofu, chama Perdendo os Dentes. E eles cantam assim, a Fernandinha Takai, né? Ela canta: as brigas que ganhei, nenhum troféu, como lembrança pra casa eu levei. As brigas que perdi, essa sim, eu nunca esqueci, nunca esqueci. As discussões que a gente ganha, elas contribuem muito pouco, de verdade, né? Não ganhamos nenhum troféu. Nem um troféu. Patofu é muito legal, né, cara? Eu gosto assim, claro que eu conheço poucas músicas, mas tem sempre essa pegada, eu gosto dessa pegada não só poética, como que faz refletir, né? Muito legal. A gente fica tentando ganhar a discussão, mas as boas são as que a gente perde. Basicamente é isso que ela diz na música. As que ela se lembra, né? As que talvez mais me marcaram acrescentar. menos foram as que eu perdi, não as que eu ganhei. Espera só um pouquinho. Peraí, gente, que a cachorra aqui tá destruindo a caminha da outra cachorra. Neném. Acho que melhorou. Ela tá bem? A neném? Ela tá bem. Ah, então tá bom.
É que são com a outra aqui que ela come tudo, né? Aí a outra tá na caminhada pequena. Aí ela Ah, você tava. pegou. É duas? É Não, duas? a gente tá aqui na minha sogra, né? Ah, tá. Aí fica as primas aqui, as cachorrinhas. Ah. E a outra ela come tudo. Aí ela tava deitada na cama da Blair. E aí a Dani falou que ela tava comendo a cama, mas já. E ela come de tudo mesmo. Tudo. Nossa. E elas se dão Pedra, bem? Elas se dão bem? se dão bem, porque ainda pequenininha, é o único lugar que a gente saiu na pandemia foi aqui dos meus sogros, né? Ah, que legal. Acostumaram. Aí elas bom. acostumaram. Uhum. Mas agora começou a fazer adestradora, né? Ah, Pra melhorar, né, o comportamento dela. uhum. Ai, é muito bom, logo melhor assim. Eu vejo muito né, aquele, como é que ele chama? O Dr. Pet? É Dr. Pet, É. né? Eu gostava de assistir ele é muito bom. A menina, ela fez o curso dele, ela é, É? Ah, então. como fala, ela é da equipe dele, assim. Uhum. É bem legal. Ela chegou, já veio sempre com o petisquinho, né? Porque é o reforço positivo, né? É. Aí a Blair já, com ela, assim, já comeu na Já mão dela, pegou. pra vocês terem noção, é. Só que é aquele negócio, comeu na mão, mas morrendo de medo, né? Então, faz Uhum. assim, é o Sim. normal, né? Ela não conheceu quase ninguém, né, nessa época. Então, Uhum. tudo que ela vê como de fora, ela vê como uma ameaça. Uhum. Mas, pelo menos ela falou que ela já atendeu casos piores, assim, de que foi comer na mão dela depois de 4 meses de Nossa. Nossa. treino. Uhum. Então, tem casos que levam mais tempo, né? Uhum. Mas a gente tá Que bom. E a Dani, tá bem? bem. Que bom. Tá bem, família tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. E vocês por aí? Estamos depois de uma faringite que eu peguei aí, mas eu tô bem. Tá saindo da faringite. Tô saindo. Eu Bom, tô bem, graças a Deus. Tranquilo. Sim. Bem que melhor já. dilema, né? Oi? Que dilema sermos pacificadores Sim. mas não sermos passivos, né? Até porque se formos passivos somente, a gente acaba não sendo pacificador, né? A gente não acaba não sendo emissário de paz, né? Acaba mantendo as coisas como estão. Agora, esse último versículo mexeu comigo exatamente por causa disso, que ele fala de sementes de paz que produzem fruto de justiça, né? E eu fico me perguntando que semente é essa pacífica? Que paz é essa que eu consigo semear e colher justiça, né? Eu me lembro, e algo que me ocorre é quando Jesus está pregando, né? E dizem assim que eles o ouviam e não aos doutores da lei, porque ele falava como quem tem autoridade. O que será que Jesus fez para conquistar essa admiração, né? Esse respeito assim? Que os doutores da lei eram tão rigorosos no cumprimento das escrituras, né? Muitas vezes Jesus aparentemente não era tão rigoroso assim, né? Quando questionam porque os discípulos dele não lavam a mão e coisas desse tipo, assim, talvez ele não era tão rigoroso, né, no cumprimento das regras cerimoniais e tal. Ao mesmo tempo, o povo ouve ele porque ele fala como quem tem autoridade, como quem sabe do que está falando, né? Acho que tem um mistério a ser desvendado aí nesse comportamento de paz que nos dá autoridade para justiça, né? E é justamente sobre esse tema que a gente está falando, né? Porque Jesus, embora os doutores da lei sabiam muito de lei, Jesus era a própria lei, né? Ele tinha um conhecimento muito mais amplo, e por ter o conhecimento, talvez isso seja algo até que não se explica muito, mas sabe aquela coisa assim que quem sabe que é bom, não precisa falar que é bom, mas você sabe que é bom, você sabe que esse cara é bom. Ele precisa falar, olha, eu sou bom, eu sou o doutor da lei. Não, você sabe que ele é, e ele também sabe que é uma coisa que
e fica ali talvez no inconsciente coletivo ali, sabe? Uhum. De que, cara, esse cara aí, ele fala diferente, mas ele sabe o que tá falando, né? Ele tem segurança para falar, ele vive aquilo, né? Jesus vivia aquilo na prática, ele ensinava claro que pegou o chicote lá quando estavam vendendo, né? Mas você vê que em termos de ensino, ele nunca foi assim, né? Ah, vocês estão ensinando tudo errado, vocês não sei o quê. Não, Aham. vocês ouviram isso, eu falo isso, né? E tal. E talvez seja esse um ponto, né? Que Jesus não precisava provar nada para ninguém. E talvez a gente, nesse intuito de querer provar para as pessoas, talvez a gente esteja querendo provar que a gente é bom, sabe? Na carteirada, né? E aquela a pseudo, é isso que eu tô falando, a pseudo-sabedoria, né? Porque será que existe sabedoria sem existir misericórdia, sem existir compaixão, né? Que é o que você falou, a pessoa sabe tudo, mas a pessoa ali nossa, é só os frutos, não tinha fruto nenhum, né? Então, é um tema muito legal, um tema muito profundo, porque a gente muitas vezes não percebe, a gente acha que está abafando, né? Mas e o nosso coração, como está? Claro que vem a indignação, mas a indignação ela vem, ok, porque aquilo está errado, preciso corrigir, mas será que também o meu eu carnal não aproveita e, tipo, vai lá e mostra que você é... Ofendido, né? E a gente não precisa ser o cara, né? A gente precisa que Jesus seja o cara ali. É verdade. E a gente... E que diminua eu, né? E é doido isso, porque quando a gente diminui e Cristo aparece, a gente vai ficar mais em evidência. É os paradoxos, né? Nós vamos ficar mais em evidência para que as pessoas vejam a Deus. O problema é a gente começar a achar que a gente é Deus, né? Não à toa Paulo pegou o espinho na carne, né? Para não ficar louco, porque quem pode, né? Nessa estrutura aguentar tamanha Sim. revelação. Então, é uma vida de sofrimento. Você vê para o próprio Ed. O próprio Ed, Aquela capinha, a Igreja Nacional, a capinha azul. o próprio Ed ele fala abertamente, né? Ele toma remédio, Azul. toma os antidepressivos Isso. dele. Uhum. E é um cara que tem muito conhecimento. É um conhecimento que te deixa mal. É Te deixa pesado. em conflito, né? Não tem como. Eu já falei algumas vezes desse livro aqui do Gorin. Tá aparecendo do lado certo, Rafa, ou tá espelhado? Não, tá certinho. É a Igreja Missional na Bíblia. Isso. Não lembro se você comentou. Esse cara, ele teve algumas vezes no Brasil em encontros da Fiel, teve em evento do CTPI também. Tá sempre por aqui. Anda vindo muito para cá, mais do que o Tim Keller. É mais requisitado que o Tim Keller no Brasil. E o Gorin, ele nesse livro, ele defende a ideia de que o Israel separado, né? Israel foi separado para ser luz para as nações, né? Tanto que é esse o tema. A igreja missional na Bíblia, luz para as nações. Então, a promessa que Deus faz a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi uma promessa para que o mundo fosse abençoado pela presença de Israel. Então, haveria uma força centrípeda, acho que é esse que é, uma força centrípeda que atrairia os de fora para dentro, mas também uma força centrífuga, né, que espalharia o povo de Israel, como, por exemplo, exílio, né, todas essas questões que espalharam o povo de Israel, e que nesses processos Israel deveria ser luz para as nações. A questão que o autor coloca é que Israel se achou muito especial por causa disso. Ele começa a criticar a postura de Israel, se achando muito especial e muito diferente, porque Deus havia escolhido Israel para ser luz para as nações. Como se houvesse algum mérito nessa escolha, né? Como se Israel fosse melhor do que os outros povos, né?
E aí vem aquelas críticas que Ezequiel chega a fazer, né? No exílio, Ezequiel fala assim, ó, entre Sodoma, Samaria e Jerusalém, Jerusalém é a pior das três, né? As duas são péssimas e você conseguiu piorar os pecados delas e ser pior que elas, né? Ezequiel faz essa profecia contra Jerusalém, né? Muito pesado, né? Mas a crítica não é um livro pequeno, mas vale muito a pena, exatamente por essas questões, né, que ele levanta, de que o orgulho foi o que feriu de morte Israel, né? A igreja não, vamos dizer assim, ela nasceu, brotou entre os judeus, né? Mas ela não se desenvolveu como ela se desenvolveu em todo o mundo, não se desenvolveu em Israel, exatamente por um orgulho nacional, um nacionalismo exacerbado, assim, em que Israel não reconheceu que era essa a sua missão, de fato. Era manifestar o reino, ser luz para todos os povos, né? Trazer Jesus, trazer a mensagem e ser missional, né? De fato, em sua essência, né? Mas Israel achou que era especial demais, né? Melhor do que os outros povos, né? E isso, enfim, há judeus, né, que creram em Jesus, há judeus hoje que creem em Jesus, mas isso é uma pequena parcela, né? E eles perderam, né? Perderam, na verdade, não perderam de trocar de religião, né? Não é sobre isso, mas perderam de conhecer a plena revelação do Pai, né? Que é Jesus, né? A palavra de Deus encarnada, né? A sabedoria encarnada, que nem você falou. Ele é a própria palavra, ele é a própria profecia, ele é a própria sabedoria, né? E não há pena, né? E eu acho que às vezes a gente corre o risco de ser muito parecido, assim, se envaidecer, né? Demais, a se achar muito especialzão, porque eu sou evangélico. E aí cair no mesmo risco, né? Sim, a gente se envaidece com muita facilidade, né? Total. Mas recomendo o Michael Gorin. Vou dar uma olhada aqui. Gorin. A Igreja Missional na Bíblia. Livraço. E é uma das coisas que eu me preocupo, por isso que porque eu tinha um pouco de vaidade, né? Quando eu estava na congregação, né? No templo, né? Eu tinha departamento de teatro, cantava, isso, tal. Querendo ou não, a vaidade vai um pouquinho, né? Tomando assim conta, tal. E eu fui vendo isso e eu fui me entristecendo com isso. Eu não queria, né? E fui falando com Deus. E eu acho que quanto mais isso nos ajuda mesmo, quanto mais a gente volta para a humildade, para coisa mais simples, mais fácil a gente não ter vaidade. Por isso que eu falo para o Jean, assim, não discordo de ter templos grandes, coisas, não discordo que precisa ter tal. Mas se a gente não tivesse isso, não ia dominar tanta vaidade. Porque uma coisa puxa a outra. Porque nós precisamos de um equipamento melhor. Mas é para os irmãos. Para os irmãos. Então, a gente tem que ter a melhor coisa. O assento. Não. Vamos comprar do melhor. Entendeu? É que uma coisa puxa a outra. Por isso eu gosto dessa igreja que eu falo para o Jean, da igreja simples, a igreja nas casas. Porque aí você não tem muito isso, entendeu? Aí dá para você ajudar as pessoas lá de fora com o dinheiro mesmo, né? Então, por isso que eu penso muito, e isso quebrou muito a minha vaidade quando eu saí. Porque eu saí do louvor, saí das crianças, saí e fazia 1 milhão de coisas. Mas eu não fiquei mal, eu fiquei bem até. Né? Me sinto melhor. Tem suas armadilhas também, né? A gente pode correr o risco de se orgulhar de ser humilde, né? Sim, claro. Mas eu digo, não é para você ser humilde, porque eu acho que é um estilo mais fácil, entendeu? Não sei. Não é muito do que se orgulhar, né? Exatamente. Quando você reúne um grupo
às vezes 3, às vezes 10 pessoas, porque Jesus, você vai se orgulhar do quê? Porque Jesus, ele era muito sábio, ele vivia assim, essa vida, entendeu? Ele não via... É sempre assim, entendeu? Porque aí não tem muita coisa. Se você vai tomando coisas, o coração do homem é pecador, né? Não, faz muito sentido isso, Dani, você está falando, porque o risco ele sempre vai existir porque bate um coração de carne na gente, né? Uhum. O risco sempre vai ter. Agora, como a Bíblia ela é incrível, né? Porque se a gente for fiel no pouco, sobre o mundo, muito te colocarei, não no sentido como promessa, né? Que precisamos começar com uma igreja de 5 para terminar com uma igreja de 1 milhão. Não é isso, né? Pode ser que seja, se for, né, propósito ou não, mas o ponto é que, de fato, se a gente não for fiel ali e onde teoricamente seria mais simples o coração não se ensoberbecer, você ali, né, e trabalhar aquilo com, poxa, eu tô com 2 pessoas, mas eu vou lá e meu coração tá ali, né, e sou fiel ali. Há uma grande chance de, como você passou por essa fase, você passou por esse estágio, quando acontecer, e se acontecer, a gente não está ali também. Normalmente a gente vê, né, os grandes líderes que eu admiro, eles nunca quiseram estar ali, sabe? Nunca almejaram, não estava ali porque Deus encontrou um coração bom ali. Davi, eu gosto de Davi, né? Davi nunca almejou, mas Deus viu nele algo e Deus colocou ele para ajudar a levantar uma nação. Interessante, na história dele tem tudo. Ele tem a queda dele, tem o arrependimento, né? É muito lindo mesmo a história. Mas, de fato, né? Faz todo sentido, Dani, porque é muito fácil, como nossa carne ela é muito sensível e muito passiva de ser seduzida. Se eu tenho muito estímulo, é mais fácil que eu caia. Sim. Né? Você bota um jovem, agora você, né, você vai liderar aqui um ministério gigante. Poxa, se não tiver um trabalho ali com esse jovem, ele vai, e a tendência é que ele vá. O natural é que ele fique soberbo, né? Então, guardar o coração, né? Exato. Tem muitos filmes, né, eu gosto de filmes de esportes, assim, né, sabe, de aquele filme de futebol americano, daquele time que ninguém dá nada e que vai lá e aí, ou então de atletas que são super top, né, um menino jovem, um prodígio, aí chega um técnico e bota ele no chinelo, bota ele para, né, Daniel San, bota ali para limpar a parede. Pintar e sabe, a coisa ali do simples e aquilo ficar tão... Sim, eu também penso nisso, porque até mesmo no nosso meio vai se envaidecendo essas coisas, aí as pessoas começam a entrar numa panela, num coisa de santidade, e não olhar até o próximo, quem está necessitado, ou achar tudo é pecado deles. A gente não, é pecado, 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 e começar a fazer assim, por causa disso, vai ficando... Agora, se a gente se esvaziar mesmo, ir se esvaziando cada vez mais, é mais fácil, entendeu? Sim. É um medo de se contaminar, né, Dani? As pessoas vão olhando para a sociedade e nossa, dá um medo de se contaminar. E aí você pega Jesus, ele tocava o leproso, né? Então, exatamente. É isso aí. Pesado, né? Nossa. Quando a gente falou sobre a palavra, né? Eu li o texto em que Jesus fala acerca do que não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca contamina o homem, né? Existe uma reflexão, eu fiz toda uma construção em cima disso, né? Mas talvez exista uma reflexão aí profunda, no sentido de que o que contamina o homem está dentro de mim, né? O que é capaz de incendiar o coração do outro, contaminar para o bem, para o mal, né? Tá dentro de mim, né? Aquilo que eu coloco para fora, né? Uma calúnia, por exemplo,
tem um poder de contaminação absurdo, uma mentira, tem um poder de contaminação absurdo, né? Ela espalha com muita facilidade, né? Então, talvez o que Jesus estava dizendo não é que o que contamina o homem é o que está dentro dele que contamina ele mesmo, mas ele contamina os outros, né? O que está dentro de mim pode contaminar você, pode contaminar a Dani. E eu preciso ser prudente, né? Com aquilo que eu falo, exatamente por isso, né? Então, o que nós colocamos para dentro, né? Só contamina a nós próprios, né? Mas aquilo que nós colocamos para fora pode contaminar muita gente, né? Tem um poder destrutivo de massa, né? Destruição de massa. Então, por isso eu vejo nessa carta de Tiago toda um assunto que ele condena. Primeiro, ele fala do desprezo pelo pobre, né? Ele condena isso, o desprezo pelo pobre. E o segundo assunto que ele mais condena é a mentira. Ele bate muito na questão da mentira. Tudo que eu não quero falar que um negócio não é bom, ele fala de lá que vem a mentira. Né? E aí você fala, entendi. Ele não curte mentira. Por causa exatamente desse poder destrutivo, né? Esse poder de contágio, de contaminação, né? Para o mal. E a mentira, ela é tão presente, né? Porque ela é o oposto da verdade, né? E a verdade qual é? A verdade é que nós somos falhos, né? Sim. A verdade é que nós somos fracos, nós temos muitas debilidades e então não é somente aquela mentira que a gente engana. Na verdade, você acha que toda mentira, no fundo, se a gente for ver, é uma forma da gente esconder a nossa fraqueza, né? Porque por qual motivo eu vou A mentir? defesa, né? Eu quero me safar da verdade. Por quê? Porque a verdade, eu tenho medo que a verdade cause um dano a mim, né? Que dano é esse? De ficar sozinho, das pessoas não me aceitarem. Então eu preciso representar um papel. Pintar mais bonitinho. Pintar um Parecer mais sábio. Exato. Ou como a gente leu aqui de João escrevendo, quando eu digo que eu não tenho pecado, eu estou chamando Deus de mentiroso. Né? O mentiroso é ele, não sou eu. Porque Deus está falando que eu tenho pecado e eu estou dizendo que não. Eu estou dizendo que eu sou Deus, né? E nisso, saindo um pouquinho fora, mas quando eu pedia para Deus, porque queimava, sabe, no meu coração, assim, não que não seja bom, é ótimo ficar junto com os irmãos, é muito bom, só que queimava meu coração de uma forma, assim, que eu falava assim, eu preciso ir para fora, eu preciso cuidar das pessoas, sabe? E queimava isso demais, sabe? Aí quando começou, né, a gente fazer isso tal, eu vi que foi mais fácil de eu estar com essas pessoas. Mesmo o rapaz que limpa aqui, eu todo dia, agora que eu tô aqui, beleza, né? Eu sento, converso com ele, tá trabalhando, a gente conversa e tal, e eu faço café para ele, a gente conversa tudo e dá esse espaço tal. E o que eu fiquei feliz foi que eu falei para o Jean, nossa, você não sabe o que ele falou, convidou a gente para ir no aniversário dele. Eu falei assim, olha que maravilhoso. Dando muita abertura, isso. Né? Isso é muito bom. Né? Laços, né? Sim. Laços. Não que não seja bom, isso. Mas não que seja bom, mas o que Deus colocou no meu coração foi isso. Se eu tivesse lá, talvez eu não... Muitas vezes com muito conflito. Uma relação com alguém que trabalha na sua casa, muitas vezes é uma relação mediada pelo dinheiro, por outros fatores, né? Por quanto custa, quanto eu posso pagar, o que a pessoa vai fazer por esse valor, né? Agora, quando nós entendemos nosso papel, a gente vê o dinheiro como ferramenta, né? Não como um fim em si, né? Sim. Então, o dinheiro, as posses, tudo passa a ser uma ferramenta para a gente conseguir manifestar o reino, né? Para a gente conseguir plantar essas sementes de paz aí que a gente tanto quer, né?
Plantar sementes de Exatamente. paz que gerem frutos de justiça, né? E eu vejo muito assim, e até pela minha tendência política, vamos dizer assim, eu vejo uma relação de trabalho sempre muito contaminada por um ódio, uma polarização, né? O classismo, né? Tal do classismo, o trabalhador versus o patrão, né? E a gente precisa quebrar essa lógica, né? Uma vez conversando com o Barba, e o Barba politicamente ele é anarquista, né? E a gente tava discutindo essas questões e ele falou assim, cara, o pessoal acha, quando a gente começa a trazer o discurso de Jesus, né? O pessoal acha que a gente está propondo inverter a pirâmide social, né? A gente está pretendendo que o pobre se torne o dominante, né? E que o rico se torne o dominado, né? Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando, quem não está disposto a se sujeitar, nem entra no rolê. Aqui é para todo mundo ser submisso. Aqui não tem espaço para ninguém mandar, só para obedecer. Tá todo mundo aqui na mesma posição. E não é a posição de líder, não é a posição de chefe. Né? Aquilo que Jesus fala para os discípulos: entre vocês não será assim, mas cada um que quiser ser o primeiro, seja o último. Ele está trazendo uma lógica que não é simplesmente a inversão da pirâmide. Dá essa impressão a princípio, mas não é. Ele está propondo um achatamento. Né? Está falando, todo mundo que seja servo de todos. Né? Vocês têm que aprender a ser servo. Né? Eu acho que assim a gente consegue semear essas sementes de paz aí que não são fáceis de ser semeadas. Não é um negócio muito, muito prático de semear, não. E é justamente esse o motivo que o comunismo, até mesmo o socialismo, ele não vai para frente, né? Porque uma vez o Felipe Yancey falava isso, e ele teve reuniões, né, com os caras lá na Rússia e tal, não sei o quê, a igreja de lá, e de fato, porque você toma os meios de produção, e aí você vai instaurar uma comunidade, né, comum. O que falta nessa equação é o coração do homem. Chega ali, o cara, eu quero ter o poder. Quem disse? Primeiro eu. Né? E aí vem os ditadores, e aí, então, se não há essa premissa de servir, ainda que você se foi o líder da revolução, mas se você quer continuar sendo o líder, ou então um líder que se acha líder, né? Porque vai dar ruim, porque vai só inverter, que nem você falou, né? Vai Agora, trocar de líder só, vai mas trocar só, vai a lógica é continuar. a mesma. E talvez até pior, no sentido de que se antes num sistema capitalista você tem pobre e rico, e a chance do rico fazer alguma coisa com o pobre de maneira positiva, você pega num comunismo que está todo mundo igual, é todo mundo ruim. E só uma família rica. Mas aí sempre existe uma forma, né? Você entra para o partido, você segue carreira militar, e de alguma forma você também se torna um opressor, né? Sobre De se o tornar um outro, né? opressor, de fato. Não é mais não é, vamos dizer, não é o poder a detenção dos meios de produção, né? Mas são outros meios de opressão igualmente, né? E alguns até piores, né? Porque envolve a opressão sob risco de vida, né? Ameaça de morte e coisas desse tipo, né? Zero democracia. Sim, sim. Então, o reino de Deus é uma proposta diferente das duas coisas, porque ele propõe, de fato, o ser humano servindo, né? E é isso que o Michael Gorin coloca aqui, né? No livro dele sobre Israel, ele fala que era isso que Deus tinha para Israel. Ser aquele povo que iria servir todas as nações, ser luz para todos, né? Sim. E aí Israel falou: olha como eu sou especial, Deus me escolheu. E aí apanhou. Aí só sofreu. Porque, na verdade, não estava fazendo aquilo porque Deus o havia separado, né? E volta nesse ponto, porque servir é depender. Né? Servir é você se permitir ter debilidade, ser frágil, e você precisar do outro para te acolher. E o outro também
vai precisar, e aí você vai acolher o outro, mas você não vai ser só você o todo provedor. Você não é Deus, né? Então, se você se coloca numa posição de servo, eu vou doar aquilo que eu tenho para alguém que está precisando, eu vou ficar sem? Não vou ficar sem, porque alguém vai também fazer o mesmo por mim. Só funciona se alguém fizer, né? E eu me coloco sobre esse risco, né? De eu preciso do outro, porque o que eu tinha eu já dei, agora eu preciso que alguém me dê. Uhum. Agora, quem quer viver esse risco? Sim. O que o Tiago diz aqui é que essa sabedoria, né, é pacífica, sempre amável e disposta a ceder. Né? Disposta a ceder, disposta a se ceder. entregar, né? Disposta Há a sabedoria perder. nisso, né? Perder para ganhar. Exatamente. Que é a morte de Jesus, né? Ele cedeu a vida. Que foi o que ele ensinou para o jovem rico. Ele falou: ah, tá, você quer um reino? Então, abre mão disso aqui, tá te atrapalhando. Larga a mão disso aqui e vamos lá, vamos embora. Ele era ocupado com muitos afazeres, né? Acho que era isso que o texto fala. Ou muitas Era rico riquezas, muitas demais para posses, abrir né? mão. Pois é. Gente. Que Pois Deus é. nos ajude, né? Amém. Amém, sim. Se Deus nos orienta assim, eu creio que é possível, né? Às vezes a gente fala, mas é que é impossível viver isso aqui, eu não me entrego fácil. Eu acho que se Jesus nos orienta dessa forma, é porque é possível, né? Não que seja humanamente possível, mas como ele respondeu ali na ocasião do jovem rico mesmo, ele fala para Deus não é impossível, né? Porque os discípulos perguntam isso, né? Essa palavra é muito dura, quem pode receber? E Jesus responde, para o homem é impossível. Mas para Deus não é impossível, né? Então eu creio que Deus pode nos conduzir a isso, sim. É um exercício, eu acho, um exercício. A gente não pode abrir mão de tentar ser isso com base na ideia, é impossível, então eu não vou fazer, né? A gente precisa manter em mente... É exercício, igual fala, né, da mente, que o Rafa sabe, se você exercita a mente, aí você vai ficando forte, né? Exercício físico também, os músculos, é um exercício. Quanto mais eu pratico, fazer, mas vai ficando mais fácil, né? Por isso que, de verdade, as coisas, que nem eu tava vendo um negócio na Shopee, eu falei assim, quer saber? Não vou ver, vou desinstalar os aplicativos para não comprar. Para não cair em tentação. Ajudar as pessoas que estão precisando, a Fran, até minha irmã, que vai lá, né? Eu falei assim, a gente tem que começar a fazer isso, porque se a gente ficar lá no sofá vendo para comprar, vai comprar. Vai dar vontade de comprar. Vai dar comprar. Então, é isso que eu estou tentando fazer, esse exercício. Por isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando me esvaziar de tudo, de vaidade, tudo. Dói, muitas vezes dói, tudo. Mas eu quero, é isso que eu quero. Eu quero servir a Deus, a Jesus, né? Então, não vai ser fácil. Ele falou que não ia ser fácil, mas amém. Ele venceu, nós vamos vencer. Vamos embora, né? Vamos embora. Sim, sim. É um exercício de se encher e se esvaziar constantemente, né? Sim. Senão a gente não consegue mesmo. Se não for. E também não dá para ficar só no discurso. Por isso que muitas congregações ficam muito no discurso. E o discurso a gente já sabe muito bem. Então a gente tem que começar a praticar. Senão fica só no discurso. Fica, temos que amar, temos que ajudar. É muito lindo isso. Mas e aí? Então vamos. Entendeu? Então, por isso que eu falei para o Jean, quando a gente saiu de lá, eu falei, eu quero praticar, não aguento mais ficar só nisso. Não dá mais. O coração estava pulsando, eu falei, tem que começar. Eu gosto muito desse texto que a gente está lendo, da carta de Tiago, porque eu acho ela muito prática. As propostas dele não são muito abstratas, assim, são coisas muito que a gente consegue colocar em prática agora, assim, né? Ele é muito objetivo nas suas colocações, tanto que a carta é tida como uma carta
sobre justiça social. Eu acho que ela é mais, ela, como eu costumo dizer, ela é uma carta sobre maturidade espiritual, né? A justiça social é um dos aspectos que ele dá muita ênfase, realmente. Mas, como a gente acabou de falar, ele dá muita ênfase para a questão da verdade, por exemplo, dá ênfase para outras questões também, né? Que envolvem a maturidade, né? E eu acho que ele é muito prático nas suas colocações. Eu acho que a gente carece de uma teologia prática, assim, como igreja. A gente precisa sair um pouco da, Do das, discurso. do discurso, É. das ideações, né? E partir para algo Senão, que de fato faça diferença no mundo, né? exatamente. Para a gente ser luz para as É nações que, aqui. infelizmente, ainda a gente está no discurso. Ah. Por isso que há fome no mundo, por isso que há gente mal, doente, suicídio, entendeu? Porque não está ninguém disposto. Eu sei por causa do meu temperamento que eu falei para você. E eu vejo, Rafa, de verdade, a gente tem temperamento mais sentimental, ou a gente que é mais aberto, assim, fala das coisas, não, sabe? Eu sou muito assim, falo tudo que eu sinto. As pessoas não estão preparadas. As pessoas se desviam mesmo, não sei o que Assusta um acontece. pouco também. Assustam, tal. Mas é que eu digo, tem mais pessoas assim, e muito mais. Sim. E pessoas doentes, né? Mal, carecendo de um abraço, de uma palavra, amiga, né? Sim. E se a gente só fica na igreja fazendo as coisas só naquilo, e essas pessoas estão morrendo. Exato. Eu acho que sim, né? Existe, claro, sempre essa urgência da prática ser feita de alguma maneira. Uhum. Talvez, ainda mais assim, eu vejo que para você isso é muito forte, né? De querer fazer acontecer, Sim. né, de botar não ficar só no discurso, ir para a prática e tal. Mas você sabe que assim, o que eu sinto também que o discurso, mas um discurso cristocêntrico, um discurso, né, que reflete de fato que é o evangelho. Uhum. Ele é como se fosse a semente, ele precisa existir, ele é Nossa. o processo de plantar, e às vezes a gente se encontra em situações que a gente fala assim, vamos fazer acontecer, vamos botar na prática, e é como se colocasse a sementinha hoje e já amanhã quer colher, vamos colher amanhã, vamos. E tem tempo, né? Às vezes não sai do jeito que a gente espera, ou que a gente gostaria. Sim. Deus conhece o nosso coração, né? Mas a gente não menosprezar esse tempo de plantar, que muitas vezes vai ser um tempo de discurso, porque eu vejo esse ministério que vocês estão realizando como uma semente muito linda, uma alternativa que a gente carece no Brasil de locais onde a pessoa vai chegar e ela vai ouvir o evangelho, Uhum. sabe? Ali na sua simplicidade, na sua debilidade Uhum. do mensageiro, porque é o que a gente mais vê, é exatamente o tema de hoje. São líderes que acham que sabem tudo, ou muito, né? E aí é um discurso que às vezes vai até estimula para uma prática, mas tá, a pessoa vai lá, fez uma prática, mas ela tá com a intenção totalmente equivocada, ela tá com o seu coração totalmente altivo. Uhum. Então, eu vejo esse ministério como semente sendo lançada, sabe? E às vezes fica um pouco, queria que já tivesse de repente acontecendo várias coisas, sabe? A gente tem pressa, né? A gente tem pressa e tá tudo certo ter pressa. O problema é a gente deixar essa pressa atrapalhar o processo, né? Uhum. Porque, inclusive, a gente vem de uma pandemia, né, onde de fato muita coisa paralisou. E claro que isso não quer dizer que a gente não possa fazer alguma prática de alguma maneira. A gente pode, até a gente deva estar atento a isso. Por isso que é muito lindo o equilíbrio, né? Uhum. Porque se de repente eu sou mais dali do falar, do pensar, eu preciso de alguém do meu lado que vai ali, não, vamos fazer também, para ter um equilíbrio. Uhum.
Sim, verdade. Mas não esquecer e não encontrar propósito ou beleza ou saber que a semente ela é muito profunda e que a gente vai plantar, a gente vai colher ou talvez a gente nem colha e essa que é a grande frustração talvez, né? De que não sei se a gente está fazendo algo aqui, eu sei, eu estou indo a Dani para lá, não sei como vai ser, quem vai colher, não sei se eu vou, não sei se eu estou indo lá plantar ou se eu estou indo colher, né? Ou ser plantado. Ou ser plantado, ou né? Sei. Mas como servos, a gente tem que só fazer ali, né? O que, qual é o sopro do Espírito nesse momento, né? Ele sopra onde quer. É um tempo de plantar mais, é um tempo de. Porque olha só como é sensível isso, Dani, porque se a gente não colocar de fato nosso coração ali na presença de Deus, como um servo que está disposto a abrir mão da própria vontade para ouvir a vontade dele, isso pode dar um conflito muito grande, porque às vezes é um tempo só de plantar mais, colher pouco, ou de fazer poucas práticas. E para alguém que é muito na prática, isso é muito. Sofre muito, né? Só que às vezes, se eu quero inverter o processo, eu posso botar todo o processo que lá na frente, eu não vejo que lá na frente ia ser uma grande colheita, eu posso colocar isso em jogo, posso colocar isso em risco. Por causa da minha vontade. E é uma vontade justa. É uma vontade eu quero fazer. Mas às vezes é um calma. O fazer agora é diferente. Fazer agora talvez seja o discurso. Talvez seja a semente. Você vai plantando aos pouquinhos ali, sabe? Não sei porque eu tô falando essas coisas, mas. Eu acho que o discurso pode ser nocivo quando ele é um discurso vazio, né? Total. Quando ele é um discurso que não aponta para a prática e que não reflete o coração, né? Aí a gente Tá volta naquilo cheio que é a por aí. mentira, né? Isso. A gente volta no que é a mentira, né? É um discurso mentiroso, um discurso vazio de prática, um discurso sem misericórdia, né? Mas de fato e algumas vezes eu já ouvi, e a Dani fica preocupada às vezes comigo por causa de alguns posicionamentos meus, assim, públicos, né? E algumas vezes eu já ouvi de irmãos virando falando, cara, obrigado pelo que você fala no Facebook. Cara, no Facebook é tipo onde eu lavo a alma. Às vezes no Twitter, né? Onde eu vou e solto os cachorros, né? E o cara fala, cara, obrigado pelo que você falou lá. Lógico que cada um desses que vem falar obrigado, vem alguns, né? Irritados também, né? Mas alguns vêm assim, cara, obrigado pelo que você falou, porque eu percebo que tem mais gente que tá vendo o que eu tô vendo, mais pessoas que estão percebendo o que eu tô percebendo. E algumas vezes até tive conversas com a Dani sobre isso, né, ou com meu pai sobre isso, que eu procuro manter, né, me expor um pouco, né, nesse sentido, exatamente para trazer esse conforto para muita gente, né? Porque eu percebo que muita gente se sente muito sozinho. Tá? Só eu estou percebendo isso. Só eu estou sendo oprimido por essa situação. Eu falo, ó, vem cá, não é só você, tá? Você não tá sozinho. Eu também tô vendo o que você tá vendo, eu também tô sendo oprimido por esse discurso que você tá sendo oprimido, né? E aí isso, eu recebo muito feedback assim, sabe? Cara, obrigado pelo que você tá falando ali, porque me trouxe a percepção de que eu não tô sozinho. Eu percebi que tem mais gente enxergando o que eu tô enxergando. Então, acho que a misericórdia no discurso é indispensável, né? A sabedoria sem misericórdia, que a gente estava falando agora, né? Sim. Sabedoria sem misericórdia é a pseudo, não é a verdadeira, né? A gente precisa buscar essa sabedoria aliada à prática, né? E Tiago fala isso aqui, que é fruto de boas obras, né? Mas também é cheia de misericórdia, é pacífica, né? Acho que a gente precisa dessa sabedoria aí, mais. Amém. Muito bem. Vocês têm algum motivo para a gente orar específico essa semana? Ore pela minha mãe, pela saúde dela, né? Uhum. Ela tá bem ruinzinha lá. Acho que Dona Silvia.
Ela ainda tá na faringite atacada lá bastante. Tossindo bastante. Ela tava toda animada que a gente ia pra praia esse fim de semana, e aí É verdade, não rolou, né? não rolou praia porque ela tá mal. Eu tava mal primeiro, depois ela ficou. Aí... Só que ela tem asma, né? Então aí piora. E até pra ela, geralmente, o clima da praia é bom, né? Por causa do sal, né? Ajuda, né, a melhorar. Mas ela acho que tá sem pique pra sair. Não, né? ela falou que nem consegue fazer as coisas, coitada. Tá? É difícil. Isso. Olha, orem pelo meu trabalho. Uhum. Eu já havia sinalizado, em março, assim, lá para minha, digamos assim, a diretora das diretoras, né, do colégio que eu estudo. Aí eu sinalizei a minha diretora em julho, que eu sairia. Só que, assim, esse foi meu primeiro trabalho CLT, sabe? Nunca saí de um outro trabalho, né? Nunca tive essa experiência de ser demitido, de pedir demissão. Uhum. Então, assim, as envolve, né, você ser demitido, seus direitos, você pedir demissão, né? E eu não sabia nada, zero, né? Então eu falei que ia sair e aí, assim, claro, eu tinha pouca noção, mas de que quando você é demitido, você tem direito de garantia e tal. Uhum. Mas eu só sei isso praticamente, o resto eu não sei. E aí nisso, quando eu fui falar essa semana com a minha chefe de ver essa possibilidade de ser demitido, eu não tive uma resposta favorável, assim. Ela chegou a conversar com a superior dela e ela falou que não, que ele falou que ia sair, então ele precisa fazer a carta de demissão. Uhum. E um pouco uma situação meio chata, porque a outra orientadora também, nós somos em dois. Ela também pediu para sair, só que usando bem aspas aqui, tá? Ela é mais macaca velha, sabe? Ela já tem mais experiência nesse sentido. E ela já chegou falando, olha, eu quero ser demitida. E aí, no fim, eles acabaram conseguindo. E meio que assim, demitir dois funcionários assim, que já estão há muito tempo na empresa, esse foi o retorno que eu tive, que ia ser muito caro e tal. Então isso me preocupou um pouco, não muito, mas um pouco, no sentido de que eu estava na minha cabeça contando com esse recurso, né? Até mesmo com o seu desemprego, né, e tal. Então, vou ainda conversar com o meu advogado certinho para ver como que eu posso conversar, se existe alguma coisa de acordo para fazer, né? Mas eu preciso de oração nesse sentido, de sabedoria para como fazer, como falar, de até negociar. Então, tudo bem, eu vou ter que sair, então não vou pedir para sair agora, vou pedir para sair lá em fevereiro, e ainda está no comecinho das aulas, e se minha chefe, de repente, aceitar isso, né, ficar nesse tempo, porque eu também não quero ficar indo na escola, mas também é chato você não ir, você ficar recebendo, sabe? Uma situação meio delicada, assim. Porque, de fato, janeiro, fevereiro, a gente precisa desse recurso para poder juntar para Essas março, coisas, né? né? Ter, enfim, não só a passagem, que é de nossa conta, mas ter um dinheirinho, né? Caso lá eles vão bancar tudo, mas sempre é bom ter ali, né? Uma reservinha. Então, orem nesse sentido pelo meu trabalho e por esse processo de saída da empresa, assim, sabedoria, a sabedoria, né? Em pauta aí. Aí, ó. Paz, né? Para que eu não quebre tudo. Aí. Sementes de Sim, paz. verdade. Muito bem. Vamos lá, então. Senhor Jesus, te somos gratos por esse tempo, Senhor, por esse encontro. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, né, esse momento de edificação, de mutualidade, Senhor, de aprendizagem, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Rafa, da Dani, Senhor. Obrigado porque o Senhor uniu os nossos corações, Senhor, em um propósito. O Senhor nos guiou para estarmos aqui hoje, Senhor, nós três. E somos gratos por isso, Senhor, porque dessa forma o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos ensinado, tem nos conduzido a reflexões e nos levado a aprender mais do Senhor. Queremos colocar diante de Ti a vida da minha sogra, a Dona Silvia, a saúde dela, Senhor. O aniversário dela está chegando, ela tinha planos para essa data e
a questão da saúde dela frustrou esses projetos, Senhor, e nós sabemos que isso é muito triste para ela, isso é muito difícil para ela lidar, Senhor. Nós queremos te pedir pela sua saúde Sim, física, Senhor, para que o Senhor restaure, para que o Senhor traga cura, Senhor, mas também pelo seu emocional, Pai. para que o coração Sim, dela Jesus. esteja mais uma vez confiante no Sim, Senhor, Senhor. sabendo do seu cuidado, do seu amor Sim, por ela, Pai. Senhor, e nada duvidando, Senhor, do seu cuidado, É Senhor. verdade. Que ela esteja em paz nesses dias, Senhor, tranquila, para uma plena recuperação, Senhor, Amém, Senhor. para que a gente possa fazer essa viagem num outro momento Sim, e meu Pai. estar juntos, se divertir e glorificar o Senhor por isso. Pai. Também te peço pela vida do Rafa, Senhor, Sim, e da Dani, Senhor. a saída deles ali de Campinas, Senhor, a saída do Rafa, do trabalho Sim, dele, Senhor, toda essa questão que ele expôs aqui. Senhor, que o Senhor conduza da melhor forma, Senhor. Nós sabemos do seu cuidado, do seu amor, nós sabemos que o Senhor separou esse tempo pro Rafa e para Dani, para Sim, estarem lá nos Estados Unidos, no Havaí, e nós cremos que esse é um chamado do Senhor para eles, e nós cremos que o Pai. Senhor está à frente de todo esse processo. Então nós te Sim, clamamos, Senhor, que o Senhor intervenha nessa questão e que o Senhor traga paz ao coração deles, Senhor, nisso tudo, Nome de Senhor. Jesus, Que o Pai. Senhor demonstre o seu cuidado e a Sim, sua Pai. presença, Em nome Senhor, de Jesus. em todas essas circunstâncias, Senhor. Amolece o coração, Senhor, daquelas pessoas que estão cuidando Sim, desse Senhor, processo, em nome de Senhor, Jesus. que ele possa ter acesso a esses recursos Em que nome de Jesus. poderiam fazer muita falta para eles na viagem, Senhor. Pai. Senhor, o Senhor cuide disso. Sim, Que o Pai. Senhor traga paz e bênção, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Sim, em Para nome que o de Rafa Jesus. também, Senhor, nesse processo todo, mais uma vez esteja semeando sementes de paz também. Amém, Que essa não Pai. seja uma saída traumática, Senhor, uma saída dolorida, Sim, mas Senhor. uma saída que também glorifique o seu nome, Senhor, que Amém. deixe uma porta aberta em Sim, paz e que o seu nome seja glorificado em tudo isso. Amém, É o que Pai. nós te pedimos, confiamos na tua Sim, ação Pai. sobrenatural, confiamos no teu poder, Senhor, e confiamos que o Senhor separa anjos, Senhor. O Senhor separa mensageiros teus, muitos Sim, deles Senhor. humanos mesmo, Pai. para cumprir os teus propósitos, Senhor. Sim, Senhor. Nós te clamamos que o Senhor movimente, Senhor, a sua mão, mova a sua mão em nosso cuidado, Senhor. No nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. 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 Ótima semana aí para você, para Dani. É Tudo isso, de gente. Vocês também, viu, gente? Valeu. Abração, meu querido. Não vai ter praia, mas vai ser bom. Ah, vai sim. Com certeza. Beijão, viu? Beijo, valeu, Tchau, Rafa. tchau. Tchau, tchau.